Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ricardo Cunha Lima, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e também do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste. Então é o seguinte, eu vou hoje falar um pouco sobre uma junção do meu doutorado, que foi sobre as metáforas visuais na infografia, e o trabalho do grande Nigel Holmes. Então, o ponto principal é entender o papel da metáfora no trabalho do Nigel Holmes e entender ele como uma maneira de você explicar conceitos que leigos muitas vezes não têm familiaridade com o assunto. Tá? Então, isso foi uma estratégia que ele utilizou na carreira dele, tá? Porque, a princípio, as pessoas imaginam que uma abordagem literal a um assunto pode ser uma coisa mais clara, mais objetiva, e a gente vai tentar ver aqui no trabalho dele que trabalhar com a metáfora é uma maneira de aproximar as pessoas e, através dessa aproximação, você consegue explicar melhor os assuntos. Então, eu utilizei 3 linhas básicas de estudo para poder trabalhar com isso, que foi a linguística cognitiva, que é especialmente marcado pelo trabalho de George Lakoff, a retórica visual e a linguagem gráfica do Twyman, que é bastante conhecida na área de design de informação. Então, esse daqui foi um produto do meu doutorado, que foi uma série de interpretações de vários tipos de figuras de linguagem que são presentes na infografia. Infelizmente, eu não vou poder discorrer sobre todas elas, mas eu vou estar discutindo algumas que o Nigel Holmes usa com frequência. Então, tem que rapidamente explicar uma coisa que é muito discutida aqui nos congressos de design de informação, que são as 3 modalidades simbólicas que o Twyman propõe. Rapidamente, assim, o verbal gráfico seria a representação do texto escrito, que pode ser inclusive escrito à mão, a linguagem pictórica, que é a representação de algo que existe na natureza, que pode ser fotografia, pode ser desenho, e o esquemático, que é a representação de uma coisa que não poderia ser existir na natureza, é simplesmente um conceito, a representação de um conceito, tá? E, por exemplo, um gráfico estatístico, ele não representa a coisa que se encontra na natureza. Você não vai andar na rua e, vê um gráfico estatístico passando, né? Ele parece uma representação pictórica, mas não é necessariamente desse jeito, tá? Então, aqui você vê que a foto da pirâmide é pictórica, mas uma pirâmide, como forma geométrica, ela é esquemática. Então, aqui, só para a gente ver isso, todos eles em ação, isso aqui é um infográfico do começo da carreira do Nigel Holmes, que a gente vai estar falando sobre elas, e você vê o que é verbal gráfico, o que é pictórico, a representação metafórica do monstro. Agora, uma coisa importante que o Twyman chama a atenção é que é possível unir, por exemplo, o esquemático com o pictórico, que é uma semelhança de Gestalt. Então, você vê, por exemplo, que os dentes do monstro parecem barras esquemáticas. Então, você está vendo uma forma esquemática que também pode ser vista pictoricamente. Eu vou propor aqui que isso é uma das principais características na retórica visual da símile, e no caso do que eu estou propondo aqui, seriam os gráficos pictóricos esquemáticos. Então, explicando rapidamente o que é a metáfora visual pelo ponto de vista da tradição cognitivista. Você tem uma coisa em termos de outra coisa. Então, você tem uma coisa que é concreta, uma coisa que você consegue se relacionar com facilidade, e uma coisa que é mais abstrata, que é exatamente, por exemplo, os dados estatísticos, seja uma coisa que você eventualmente tem dificuldade de se relacionar. Então, um caso clássico é: o amor é fogo que arde. Então, o que é o amor? Né? São as perguntas que você pode passar a tarde inteira se perguntando o que é amor. É uma coisa muito abstrata. Você vai ter que encontrar algo concreto, que aí, no caso, seria a metáfora, para poder descrever o que é o amor. Então, fogo que arde, você mete a mão no fogo que arde, você sente, você entende o que é o fogo que arde. O amor já é mais, né, abstrato. Então, assim, você pode fazer com que as pessoas se relacionem com conceitos, às vezes, um pouco distantes. Então, o Nigel Holmes começou a carreira dele na revista Time, nos anos 70, e ele desenvolveu especialmente a metáfora unido com o humor. Então, ele trazia o humor para poder explicar assuntos complicados. Ele, inclusive, fez isso percebendo como os especialistas tinham que explicar os assuntos para ele. Então, ele vinha, conversava com os especialistas,
e eles iam tentando contextualizar para ele, e eles iam naturalmente usando metáforas na conversa. Aí isso é como alguma coisa. Então ele foi utilizando essas metáforas das conversas para poder ajudar a explicar o assunto junto com os leitores. Então, por exemplo, nesse infográfico que a gente está vendo aqui, o concreto, que é chamado na linguagem cognitivista de domínio-fonte, é a monstruosidade, né? Que é para manifestar os fenômenos cotidianos. Já o abstrato seria os custos exorbitantes, valores que são valores numéricos. Então ele está falando sobre inflação, no caso não, são custos, não é inflação nesse caso, são custos super altos em campanhas políticas, né? Então ele está aqui, o assunto complicado, que seriam os custos, são aproximados quando você trabalha com a metáfora. Só uma coisa para a gente entender, que um dos grandes problemas de comunicação é você enquadrar o assunto, é você encontrar uma maneira de as pessoas começarem, de uma certa maneira, com o pé direito, com a coisa que eles compreendem sobre o assunto. Tá? Às vezes trabalhar com uma coisa que as pessoas não entendem direito afasta, e às vezes as pessoas evitam de se relacionar com aquele assunto. Isso foi muito influente quando o USA Today, que foi o primeiro jornal colorido americano, começou a trabalhar com infografia. Eles começaram a fazer infográficos nesse tipo de abordagem retórica que o Nigel Holmes tinha iniciado na revista Time. E no Brasil, você vai ver, quem trabalhou com infografia nos anos 80, ele era grande referência. Então, assim, a gente foi inundado de infográficos com metáforas pictóricas. Tá? Esse que é um infográfico muito famoso dele. Eu vou pegar para poder explicar para vocês o conceito da símile, para depois eu entrar no conceito dos gráficos pictóricos esquemáticos. A símile é um conceito que vem da retórica visual e da retórica clássica, né? Que é uma coisa como, por exemplo, você diz que uma coisa é parecida com uma outra coisa, então ela é como aquela coisa. Então quando a metáfora normalmente ela relaciona uma coisa com outra, mas ela relaciona de forma direta, tipo, o amor é fogo que arde. Você pode dizer, o amor é como fogo que arde. Você está dizendo literalmente que aquilo é parecido com outra coisa. Esse recurso clássico, a gente percebe na representação visual quando você bota uma imagem, um conceito que lembra outro conceito visualmente. Então aqui, vamos só para ver os exemplos aqui. A gente está vendo um infográfico que diz que os diamantes eram os melhores amigos das mulheres. Obviamente isso aqui é dos anos 80, vamos tentar entender o contexto da época, porque hoje em dia talvez fosse um infográfico um pouco problemático, né? Então assim, ele está então usando várias metáforas para poder relacionar assuntos diferentes. Então, a meia arrastão que ela está usando ali é como se fosse papel quadriculado. Então, ela está correlacionando a sensualidade feminina que ele está falando ali com a precisão dos números estatísticos. Por exemplo, a perna dela forma a linha do próprio gráfico de linha. Então, ele está relacionando elementos, não só a ideia total da situação feminina em relação aos diamantes, mas também com a linha do gráfico e elementos específicos como metáforas. Então, assim, a gente vê no infográfico que a gente viu antes, tá? Que o que está acontecendo, que eu já expliquei, eu não vou precisar repetir, mas quando ele está pegando uma coisa, ele está relacionando uma forma pictórica com um elemento esquemático, ele está fazendo não só uma símile, mas o que eu estou chamando de gráficos pictóricos esquemáticos, porque ele está unindo pictórico esquemático. Isso vai ver que isso é um recurso muito utilizado na infografia, e no começo da carreira do Nigel Holmes, isso foi o que marcou a carreira dele. Foi tipo o elemento que faz com que facilite a aproximação com a informação. Então, aí é o caso, a gente está vendo do lado o gráfico esquemático e o pictórico, na realidade os dois estão relacionados, né? Uma estrutura se sobrepõe à outra. A gente vê mais um exemplo aqui, onde tem, você tem, ele sempre trabalhou com esses temas bem polêmicos, a virgindade nas faculdades, né? Então, a gente percebe que houve uma baixa na questão de virgindade dos anos 63 a 84. Né? Desculpe, 78 teve uma baixa alta e depois em 84 começou a ter mais virgindade lá. Tá? E você percebe que tem uma relação de diferença entre homens e mulheres. Nos homens foi uma coisa mais constante.
Aí o que ele faz? Ele pega um elemento concreto, que são jovens, casal de estudantes, representados pela sensualidade das suas silhuetas, que é uma coisa que as pessoas compreendem com facilidade, para depois falar de uma coisa que é a aridez dos dados estatísticos do gráfico, que talvez a princípio não aproximasse as pessoas. Então ele consegue misturar. Aqui é especialmente interessante como ele usa o estilo do desenho dele, que é bastante linear, para juntar com a linha do gráfico. Então ele tem bastante sofisticação na abordagem. Tá? A outra que eu vou mencionar com vocês é a personificação, que é a metáfora chamada na tradição cognitivista de metáfora ontológica, que é quando você faz uma comparação dando qualidades humanas para um objeto. Então, quando você pega o seu celular e diz que ele morreu, você não está tentando ser literal, né? Você, coitado do celular que morreu. Não, você está falando que ele baixou, está sem bateria, tá? Então, mas você está fazendo uma personificação, é como se fosse uma pessoa querida, né? Às vezes é muito mais querido o celular do que a pessoa. E aí você tem, aqui no Lakoff, ele utiliza elementos pictóricos para poder descrever a situação dos custos gastos médicos. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um atendimento hospitalar ou o próprio fato de quando você está doente, você deita numa cama. Então ele pega essa ideia, que é uma coisa que quem nunca teve doente de cama, todo mundo sabe o que é isso. E aí ele faz de uma maneira que hoje em dia seria especialmente cômica, não era engraçado, hoje em dia é um pouco anacrônico, é difícil ver um infográfico assim hoje, mas é interessante como ele consegue aproximar a economia e gasto nacional através de um elemento, de uma experiência que qualquer pessoa pode ter, né? Aí o próprio Nigel Holmes, comentando sobre isso, ele diz que a cama que ele escolheu não é uma cama de hospital normal. Isso é uma coisa que a gente não presta atenção. Ele escolheu essa cama exatamente porque era uma cama mais reconhecível pelas pessoas. Talvez se ele tivesse uma cama mais literal, talvez as pessoas tivessem dúvida que cama é essa, será que eu já vi antes, a pessoa não correlacionar. Então ele diz o seguinte, que para ele considera que seria mais confuso se as camas fossem desenhadas como as de verdade. Então ele está preocupado aí, ele está fazendo uma crítica à linguagem literal, tá certo? A linguagem literal pode eventualmente afastar você do objetivo que é a comunicação. Bem, eu agora vou começar a falar um pouco do problema que ele teve com esse tipo de abordagem, tá certo? A academia teve muita reação a esse tipo de infografia, e essa reação aconteceu na época dele. Nos anos 90, Alan Lupton e Albert Miller, num texto seminal sobre esse tipo de infografia da época, falou que os trabalhos dele lembravam um pouco desenhos animados informativos para a era do infoentretenimento. Eles estavam fazendo aqui uma crítica ao USA Today, que tinha uma abordagem bastante populista ou popular na maneira como eles estavam abordando os temas. Tá? E aqui a gente percebe que, em todos os infográficos que a gente viu, há uma tendência em estereotipar a imagem feminina, a estereotipação aqui, por exemplo, de estereotipar o próprio Oriente Médio, tá certo? O cara está carregando um monte de dinheiro e ele é quase racista a abordagem dele, tá? Não vou aqui tentar defender o infografista na época dele e tal, mas havia uma desconfiança desse tipo de abordagem. A crítica mais famosa é do teórico mais célebre da informação, que é o Edward Tufte. O Tufte, que os americanos falam Tufte, né? E ele pegou esse exemplo que eu falei para vocês antes e mostrou que, para ele, os dados numéricos deveriam ser o foco da apresentação visual. E, de uma certa maneira, se ele mostrasse esse gráfico que está aqui do lado, tá, esse daqui, se eu consigo pegar, esse gráfico aqui, a informação seria muito mais precisa, o ideal seria trabalhar com essa informação e não com isso daqui. Isso foi o começo da minha pesquisa, que eu achei uma afirmação que deveria ser investigada, né? O termo que ele inventou, que agora virou um termo bastante comum na área de design, visualização de dados, é chamado de chart junk, seria como se fosse lixo estatístico, né? E ele considera que todos os elementos redundantes que não são absolutamente necessários para a comunicação deveriam ser removidos. Então, isso virou todos os manuais atualmente de visualização de dados propõem que a gente tem que evitar o chart junk. E só para a gente ver bem o nível do ataque que o Tufte faz, o chart junk, ele diz que há um desprezo pela informação
em relação ao público, né? Se os números são tediosos e chatos, exigindo ornamentos para animá-los, ele considera que não há necessidade de adicionar ornamento para a informação. Isso é muito curioso, porque foi exatamente o argumento que na virada do século XX, o Adolf Loos fez em relação ao design do Art Nouveau ou do Jugendstil da época, né? Então ele considerava que o design deveria evitar o ornamento. Então há uma conexão, embora ele não seja um designer modernista, o Tuft, ele está se conectando com a antiga ideologia modernista de criticar o ornamento. Então, hoje a gente se referir ao chart junk seria uma volta da crítica modernista ao ornamento no design de informação. Tá? Aí ele chega ao ponto de falar que se os números são chatos, você tem os números errados, você tem que pesquisar melhor, fazer uma pesquisa melhor, até se encontrar um número que não seja chato, o que eu acho uma missão assim, fantástica. Quem confiaria em um gráfico que se parece com um videogame? Quer dizer, hoje em dia, onde game design é parte da pesquisa de design, seria um argumento também um pouco anacrônico. Eu só estou fazendo esse ataque porque esses argumentos dele continuam bastante fortes até hoje. Então, o Tuft diz que tudo que ele fez não tem acompanhamento empírico. E o grupo chamado, organizado por Bateman, eles tentaram descobrir se de fato esses charts junks eram eficientes ou não. A conclusão deles é que ele pegou esses gráficos que a gente está vendo aqui, né, que são feitos pelo Nigel Holmes, e fez versões puramente verbais e esquemáticas. Tá? E aí perguntou, e a conclusão que ele chegou na pesquisa foi que as mensagens de valor numérico nos gráficos do Holmes ficavam significativamente mais compreensíveis para as pessoas. Então, e mais atraentes, mais divertidas, mais fáceis, mais rápidos de lembrar. Então, nessa pesquisa, toda a afirmação do Tuft no processo empírico foi derrubada. Então, a despeito desses estudos, o termo chart junk continua sendo utilizado na literatura de dilação de dados, embora teóricos respeitados como Stephen Field continuam defendendo isso. E, no entanto, Nigel Holmes continua explorando suas metáforas humorísticas nos trabalhos mais recentes dele. Tá? Esse que é um trabalho mais recente, eu pego algumas citações dele sobre a questão do humor na infografia. Ele diz que o humor cria uma amizade com os leitores e espectadores usuários. Só mencionar que acho que esse é o tema, por acaso, esse é o tema que a gente vai discutir hoje, eu estou com muita sorte, realmente. Então ele ajuda a pessoa a relaxar e se envolver com, às vezes, conceitos científicos obscuros. E uma coisa que eu acho importante a gente pensar, que é o seguinte: só porque uma coisa é séria, isso a torna automaticamente confiável. Isso é um problema porque ele está trabalhando na área de jornalismo, onde a confiabilidade é quase um valor, né, do jornalismo. Nos últimos anos, a gente tem visto várias influências e pessoas que levaram adiante as ideias do Tuft, como, por exemplo, o grupo mexicano Pictoline, que trabalha com a linguagem de quadrinhos para poder falar sobre dados estatísticos e informação infográfica em geral. Você percebe como eles utilizam de uma forma bastante livre e bastante metafórica a informação esquemática, né? Unindo pictórico com esquemático. E um outro grupo bastante importante é o Kurzgesagt, que se chama um grupo alemão chamado In a Nutshell, que vocês podem encontrar no YouTube, que faz vários vídeos infográficos utilizando as metáforas visuais em movimento e que tem tido uma recepção enorme na internet. Então é o seguinte: o uso bem sucedido da metáfora pictórica tem colocado em xeque o discurso da eficiência da neutralidade. Então essa ideia que o Tuft propõe, que está presente no discurso do próprio modernismo no design, da neutralidade como uma maneira mais eficiente de se comunicar, é uma coisa que, quando você percebe que as abordagens, entre aspas, não neutras, são extremamente eficientes, acho que é um momento para a gente discutir isso, especialmente porque a neutralidade, o discurso da eficiência e neutralidade ainda se encontra presente no design de informação. A principal conclusão que a gente chegou seria que o seu trabalho é voltado para públicos específicos e contribui para determinar como a publicação dialoga com o público que pretende atingir.
Então a ideia não é necessariamente encontrar um discurso para todas as situações, mas sim um discurso mais pragmático, onde você vai encontrar os públicos específicos e qual seria a comunicação mais adequada. Então, para concluir aqui, a gente está num mundo onde a visualização de dados está virando uma das formas de comunicação, de design de informação mais importante do mundo, né? E então a questão da gente continuar colocando discursos como chart junk sem uma visão crítica pode ser extremamente problemático, tá? Então, quando o infografista se lança na aventura de trabalhar com metáforas visuais sem ter, e se tem a coragem de enfrentar esse desafio, poderá alcançar uma dimensão subjetiva mais ampla. Muito obrigado.